Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível colocarei áudios no canal como um extra, mas os vídeos tradicionais que acontecem às terças-feiras, 11h30 da manhã, há mais de 10 anos aqui no YouTube, continuarão normalmente. Mas para quem prefere só me ouvir, agora vocês têm essa opção não só aqui no YouTube, mas nas plataformas que são exclusivas só para áudios. Gente, hoje eu quero falar sobre a importância das nossas crenças, sobre o poder das palavras, sobre o como aquilo que a gente acredita com muita convicção, o nosso subconsciente acaba aceitando como verdade. Um livro clássico que fala sobre isso, que eu já indiquei algumas vezes aqui no canal, é o livro do Joseph Murphy, que foi um escritor, ele foi ministro da Igreja da Ciência Divina. Foi um livro escrito em 1963 que se tornou um best-seller, milhões de exemplares vendidos no mundo todo e é vendido até hoje. E é um livro cuja mensagem central é a seguinte: tudo que você acredita com sentimento e convicção, o seu subconsciente aceita como verdade e transforma em realidade. Então, o Joseph Murphy ele ensina que a mente humana tem duas partes principais. Uma é a mente consciente, que é a lógica, racional e analítica. É aquela mente que pensa, decide e escolhe. E a mente subconsciente, que é emocional, criadora e que é responsável por transformar ideias em experiências concretas. Então, o subconsciente ele não questiona se algo é verdadeiro ou se é falso, ele aceita o que a consciência repete com emoção e ele vai trabalhando para manifestar aquilo no mundo físico, um medo, uma doença, um sonho, uma cura, né? Então ele falava que a imaginação ela é mais poderosa que a vontade, porque o subconsciente ele responde às imagens mentais e emoções com que alimentamos a mente. E aí, pensando nisso, é tão importante a gente prestar atenção, né, gente, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa, no poder das palavras, no poder daquilo que a gente imagina, porque a gente não tem noção da nossa capacidade de transformar aquilo numa verdade. Eu me lembro, certa vez, de estar lendo os comentários de uma postagem de uma blogueira, isso já faz alguns anos, ela postou um vídeo do marido dela fazendo uma coisa super fofinha para ela, ele estava sendo muito legal, muito carinhoso, e ela postou isso nas redes, não lembro exatamente em qual rede foi, mas eu lembro de uma pessoa comentar assim: 1 minuto de silêncio para um tipo de relacionamento que eu nunca terei. E eu lembro que eu li aquilo e eu fiquei impactada, né? Eu pensei, nossa, que triste, uma moça tão jovem já cocriando essa realidade tão destrutiva para si mesma. Essa pessoa não tem noção do poder que as palavras têm. Mesmo que ela tenha falado brincando, talvez tenha até dito por falar, não sei o quanto ela acredita nisso ou não. De qualquer forma, é muito triste alguém cocriar isso para si mesma voluntariamente, né? Então a pessoa olha para uma situação que ela gostaria de viver, ela se compara, se põe para baixo e já acredita que aquilo é impossível para ela e já tem aquilo como uma realidade. Então, ao invés dela olhar para aquele relacionamento e se inspirar e perceber que é possível, ela já olha, se compara e se põe para baixo. E é interessante a gente se observar, se auto-observar e perceber como a gente faz isso o tempo todo, porque a gente foi muito treinado a focar no mal, a focar nas sombras, né? E é muito importante a gente observar como a crença, ou seja, aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo, sobre o mundo, como isso tem influência muito profunda em vários níveis da nossa vida. No mental e no emocional, porque as crenças elas moldam quais pensamentos a gente vai ter,
quais interpretações a gente vai fazer dos acontecimentos. Então, se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, se você está andando na rua e você ouve alguém rindo na esquina, você acha que a pessoa está rindo de você. Então, quando você tem um padrão mental muito negativo, né, você tende a interpretar tudo o que acontece no seu entorno de uma maneira negativa, porque a sua crença vai moldar o pensamento que você tem. Então, se alguém dá risada, estão rindo de mim, estão rindo porque eu sou risível, as pessoas estão debochando de mim porque eu sou assim ou assado, porque eu tenho tais defeitos. Então, aquelas pessoas, se elas estão rindo, com certeza é porque elas estão me desqualificando. Então, olha que interessante, gente. E talvez até estejam mesmo, não importa, né? O problema é delas, o porquê que elas estão rindo. Mas a questão é, por que você já pensa que elas estão rindo de você? Que tipo de crença você tem sobre si mesmo que faz com que você tenha esse tipo de interpretação da realidade? Perceba como as crenças moldam os pensamentos que a gente vai ter. No nível comportamental, por exemplo, aquilo que a gente acredita vai influenciar os nossos hábitos, as nossas decisões. Então, se você acredita que você consegue fazer alguma coisa, você tende a ter uma outra postura diante de um desafio. Se você acredita que você não consegue, e claro, gente, eu estou falando de coisas possíveis, eu não estou falando de coisas que são impossíveis para um ser humano, né? Mas vamos supor, se você acredita, vamos supor, você quer ser um empreendedor, tá? E você acredita que é impossível ser um empreendedor no Brasil por causa disso, daquilo. De repente você importou crenças de outras pessoas e aí por conta disso você já nem tenta, porque você tem certeza que não vai conseguir. E aí por conta disso, por ter importado crenças que vieram de fora e ter tomado aquelas crenças como se fossem suas, sempre que você tem a possibilidade de ter um negócio seu, talvez você até chegue a montar um negócio seu, mas você dá um jeito de se auto-boicotar para confirmar aquela crença. Porque aquela é a forma pela qual você olha a realidade, é o ângulo que você escolheu olhar a realidade. Então você sempre vai interpretar a realidade com aqueles filtros, né? Se você tem crenças sobre relacionamento, nenhum homem presta ou nenhuma mulher presta, todas as relações são descartáveis, hoje em dia é impossível ter um relacionamento saudável. Claro, de fato, a questão relacional está difícil, pode ser para a maioria das pessoas, mas tem exceções. E se tem exceções, e se tem pessoas que conseguem viver algo diferente daquilo, é interessante você observar como essas pessoas pensam. Por que elas conseguiram fugir da regra? Qual a frequência que elas emitem? Qual o ângulo pelo qual elas olham para a realidade? Qual a postura que essas pessoas têm diante da vida para elas conseguirem ter uma vida diferente da maioria das pessoas? Porque se a maioria dos relacionamentos, se eles estão complicados, estão descartáveis, por que tem gente que consegue fugir desse padrão e ter um relacionamento saudável? Então é interessante você observar o que faz essa pessoa atrair uma realidade diferente do padrão e eventualmente até aprender com essa pessoa. Aprender com a postura dela diante da vida. Porque quando a gente acredita em algo, tanto no sentido positivo quanto no sentido limitante, a gente está construindo a nossa realidade vivida. Isso não é simplesmente uma coisa da mente abstrata, mas tem mecanismos biológicos, celulares e epigenéticos que se relacionam com essas crenças, com essas expectativas. Tem um livro muito famoso que eu também já recomendei aqui, mas não sei se foi todo mundo que me ouviu falando sobre ele. Ele se chama A Biologia da Crença. O autor é o Bruce Lipton.
E nesse livro, o autor ele questiona a visão tradicional de que os genes determinam a maioria da nossa vida e do nosso destino biológico. Então, a ideia tradicional, né, da herança genética, tal coisa é genético e você não pode fazer nada em relação a isso, ele traz uma outra percepção. Ele fala da epigenética. Então, ele fala como o ambiente da célula, incluindo os sinais químicos, enfim, como esse ambiente pode ligar ou desligar genes, afetar a expressão dos genes. Isso importa muito mais do que se pensava anteriormente. Então, ele dá inúmeros exemplos nesse livro de como esse ambiente externo e interno, eles se relacionam. E ele conecta esse entendimento da biologia celular ao poder da mente. Ele fala da importância das nossas crenças, dos sinais mentais e emocionais, e o como esses sinais influenciam o ambiente interno do corpo, e o como isso afeta a expressão genética, a fisiologia, a saúde. Resumindo, ele fala como os nossos pensamentos e crenças, eles não são só mentais, eles vivem no corpo, eles moldam a nossa biologia. E por conta disso tem muito mais poder sobre a nossa saúde, a nossa vida, do que as visões de uma genética muito determinista. Então, quando a gente acredita que a gente está à mercê dos nossos genes, a gente tende a adotar uma postura mais passiva diante da vida. Não posso fazer nada, tal coisa é genética. Mas quando a gente reconhece que as nossas crenças acabam alterando esse ambiente interno, a gente tem uma abertura para uma postura mais ativa, do como a gente pode influenciar a nossa realidade, mudando os padrões de pensamento e fazendo uma reprogramação. Fazendo uma mudança nas crenças limitantes através de visualizações, afirmações, atitudes que vão mudando a forma como o corpo responde. Não é uma mágica, mas é um efeito integrado de corpo, mente e espírito. Então, como é importante esse padrão mental, E por isso é interessante a gente se auto-observar para examinar as nossas próprias crenças sobre a vida, sobre saúde, sobre merecimento, sobre relacionamento. E ter essa clareza do como isso influencia a realidade. Tem um outro livro muito bom também, de um autor que eu adoro, que eu já recomendei várias vezes aqui, que é o Joe Dispenza. Ele é um autor que estuda neurociência, transformação pessoal, física quântica, é um conferencista, um pesquisador, norte-americano. E dentre os vários livros que ele tem um que eu gosto muito, tem vários que eu gosto, mas tem um que eu gosto mais, que é o Você é o Placebo. O Dispenza, ou esse autor do Joe Dispenza, ele propõe que o fenômeno do efeito placebo traz melhorias muito concretas na saúde. Então, ele fala que a gente não precisa depender apenas de intervenções externas. Não é que ele nega a importância das intervenções externas, medicamentos, cirurgia, ele não nega. Mas ele fala que a gente não pode depender só disso para gerar mudanças muito significativas no nosso corpo. A gente tem que aprender a ser o nosso próprio placebo. E aí ele dá uma série de relatos de casos em que isso se confirma. Tem o próprio caso dele, em 1986, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele estava participando de uma competição de triatlon. E aí, durante o percurso de ciclismo, ele foi atingido por um carro que jogou ele no asfalto. O impacto foi tão grande que ele sofreu 6 fraturas na coluna vertebral, na região torácica, E aí os médicos recomendaram uma cirurgia muito complexa, com a colocação de hastes de metal, e falaram para ele que ele provavelmente jamais voltaria a andar. Ele decidiu tentar um caminho alternativo, e gente, essa foi a decisão dele, não estou dizendo que todo mundo deve agir da mesma forma, tá? Não sou contra cirurgias, não sou contra a medicina da Terra. Os médicos da Terra também são de Deus, como fala o mentor amigo. O trabalho deles também é super importante.
Mas na minha percepção, eu acho bacana quando a gente alia as duas coisas. A medicina da Terra é a medicina que ainda é a medicina do espaço, vamos dizer assim, a medicina espiritual. Quando você une as duas coisas, uma acaba complementando a outra, né? No caso dele, esse caminho alternativo que ele optou foi fazer visualização. Então, ele começou a visualizar mentalmente a reconstrução da coluna, vértebra por vértebra. Ele passava várias horas por dia imaginando com detalhes cada vértebra se alinhando, cada tecido se regenerando e o corpo voltando ao equilíbrio. E aí, toda vez que ele perdia o foco, ele voltava e começava do zero até conseguir manter uma imagem mental completa e coerente da cura. E depois de mais ou menos 9 semanas, ele conseguiu sentar. Em 10 semanas começou a caminhar. Em 12 semanas ele estava recuperado. Então é um episódio, né, que fala sobre a questão da neuroplasticidade, da epigenética, do poder que a mente tem de alterar a fisiologia do corpo. Aí ele acabou se tornando doutor em quiropraxia, ele se tornou pesquisador, autor de inúmeros livros. Então, assim, gente, não é que a medicina da Terra é dispensável, muito pelo contrário, ela é muito importante. Eu acho que a gente deve aliar as duas. Mas vamos supor que você está com uma doença grave, ou às vezes nem é grave, mas você está doente. Né? Você não tem nada a perder se você fizer uma visualização positiva. Você continua mantendo o tratamento da Terra, toma os remédios que seu médico mandou você tomar, faz a cirurgia que ele falou para você fazer. Você faz tudo que o médico orientar, mas em paralelo, se você puder aliar uma visualização positiva, uma meditação, alinhamentos que vão facilitar o processo, que vão viabilizar o processo de recuperação, por que não? Você não tem nada a perder. Né? A visualização positiva não vai te fazer mal. O problema, claro, é você acreditar em mágica, é deixar de fazer o tratamento da Terra só para fazer visualização positiva, que a gente está encarnado na 3D. A gente precisa da medicina material, vamos dizer assim. Né? Com o tempo, com a sutilização da nossa energia, a nossa medicina vai mudar bastante ainda, né? Com o advento de novas tecnologias, de uma consciência mais espiritualizada, a tendência é que as coisas mudem gradativamente. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa sim de métodos mais tradicionais. Agora, qual o problema de aliar isso com visualizações? Então, você passou por uma cirurgia, por exemplo, por que não antes da cirurgia você já visualizar a cirurgia correndo bem, você se recuperando, você vai visualizando o seu corpo ficando bem, você se imagina nessa situação e no pós-cirúrgico também, você faz visualização, você faz afirmações positivas, sentindo que aquilo já é uma realidade. Tudo isso vai ajudando a mente a criar novas conexões neurais, porque você tem uma intenção clara, um foco. E o corpo ele reage ao que a mente acredita ser real. Então, se você sente gratidão, alegria e fé, como se você já estivesse curado, o corpo ele aprende esse novo estado e ele começa a operar a partir dele, porque a emoção elevada é o gatilho que transforma o pensamento em biologia, em algo físico. Então, o autor, o Joe Dispenza, ele não defende que você abandone o tratamento médico, não é isso. Mas sim que você utilize o poder da crença e da visualização como um complemento muito poderoso que é capaz de mudar o ambiente interno do corpo. É o princípio do efeito placebo, só que ele é aplicado de uma forma consciente. Então, por exemplo, isso serve não só para questões de doença, mas para qualquer questão na vida, tá? Vamos supor, você quer viver um relacionamento XYZ, tá? Então você pode escrever num papel como se aquilo já tivesse acontecido. Você escreve agradecendo por aquilo já ter acontecido. Enquanto você está escrevendo, você está visualizando aquilo. E você já está sentindo que é real. E você já começa a ter posturas comportamentais na sua vida como se aquilo já estivesse pronto,
já tivesse se manifestado na sua vida. Ah, Gisela, mas se não está acontecendo, eu vou inventar que está acontecendo, aí não acontece, eu vou me frustrar. Perceba que por conta do medo, né, do medo da frustração, a gente já bloqueia o processo de cocriação. A gente tem medo da frustração, então eu não vou nem pensar, não vou nem sonhar com a possibilidade, porque eu tenho medo que não aconteça. Então, na verdade, se você tem medo que não aconteça, é interessante você já começar desde já a trabalhar essa crença do medo, né? Do que você tem tanto medo assim? Qual o pior que pode acontecer se aquilo que você visualizou não acontecer? Então, na medida em que você vai trabalhando a origem do medo, isso é uma forma de você conhecer as crenças limitantes, a crença matriz que está bloqueando o processo. Por exemplo, o Theta Healing é uma boa técnica para essa reprogramação de crenças. Hoje em dia tem inúmeras, tá? O Theta Healing é uma das possibilidades. Aí você pode escolher aquilo que você tem mais afinidade. Mas o que acontece, gente, é que conscientemente a gente fala que quer uma coisa, mas o fato é que no inconsciente a gente tem uma série de crenças limitantes que estão bloqueando o processo. Então, às vezes, você fala que você quer ter um relacionamento muito feliz, um relacionamento no qual você vai se casar com a pessoa que você ama e você vai ter filhos. Mas, no fundo, você tem uma crença limitante que você aprendeu na infância de que homem não presta, de que todo homem trai. Então, para não ser enganada, você dá um jeito de se auto-boicotar e já nem atrai uma pessoa legal, você já atrai alguém com quem você sabe que você vai ter que romper o vínculo para você não ter que passar pela frustração da traição, porque você tem a crença que todo homem trai. E que você vai passar por isso, porque você viu sua mãe passando, sua tia passando, sua avó passando, sua amiga passando, então vai acontecer com você. Você tem tanta certeza que vai acontecer que você já dá um jeito de atrair para sua vida um vínculo com um cara que tem aquelas características de alguém que trai, para você poder confirmar a sua crença. E é claro que isso não é um processo consciente, é um processo inconsciente. É uma forma de defesa, porque de algum modo, quando você confirma a sua crença, isso traz um certo alívio. Você fala, tá vendo? Eu acreditava que era assim e de fato isso se manifestou. Né? A gente tende a buscar situações que confirmam as nossas crenças limitantes, porque essa é uma forma da vida nos mostrar o que está no nosso inconsciente, o que a gente precisa curar em nós. Tudo que chega até nós, fora de nós, é uma forma que a vida encontrou da gente se autoconhecer através da projeção das nossas sombras. Então, quando a gente não se conhece o suficiente, é o caso da maioria de nós, senão a gente não estaria encarnado num planeta de provas e expiações, como a gente não se conhece o suficiente, então a vida traz espelhos, né? Como dizia o Osho, relacionamentos são espelhos, eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Isso é simbólico, tá, gente? Não vamos entender de maneira literal, tipo, o outro é igualzinho a mim. É simbólico, é uma metáfora, tá? Para que a gente possa compreender algo mais profundo. Então, às vezes, a gente atrai um relacionamento problemático porque existe uma crença no nosso inconsciente de medo de se entregar afetivamente. Porque você viu sua mãe se entregando afetivamente, sofrendo e se frustrando. Então, você dá um jeito de atrair um vínculo no qual você não vai se entregar totalmente, para você poder se defender e poder manter aquela crença limitante que serve como uma defesa. Então, aquele relacionamento que você atraiu, ele está sendo um espelho de uma questão da sua sombra que ainda não foi integrada, que ainda não foi curada, para relembrar de aspectos seus que precisam ser curados. Então, aquele relacionamento é um espelho para você se conhecer melhor, porque sozinha
você não conseguia lidar consigo mesma. Então a vida vem e traz um espelho para você se perceber e para você falar, poxa, preciso curar tal coisa em mim mesma. Porque quando eu curo dentro, eu mudo aquilo que se manifesta fora. Então, gente, por isso a importância da gente estar sempre atento àquilo que a gente fala, àquilo que a gente pensa, porque a gente está cocriando a nossa realidade o tempo todo. Então, não é que a gente está criando as coisas de maneira aleatória sozinhos, a gente está criando em consonância com a fonte criadora, em consonância com Deus. Né? Então, não é que nós somos deuses no sentido de que a gente independe de Deus. Não, Deus cria conosco, mas a gente tem que dar essa autorização. E são as nossas crenças que estão viabilizando essas cocriações. Então, por exemplo, no livro do Joseph Murphy, né, quando ele fala da cura pela fé e pela imaginação, ele dá o exemplo de um homem com uma ferida na perna que não cicatrizava, e aí ele começou a imaginar todos os dias que ele via o tecido se fechando. E afirmava mentalmente, a inteligência divina dentro do meu subconsciente está restaurando cada célula do meu corpo. E aí, com o tempo, a ferida realmente cicatrizou. Porque ele dizia que a crença e a imagem mental repetida são os comandos do subconsciente, que o corpo obedece, né, porque se torna o padrão de pensamento dominante. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem que a gente tem que se vestir? Por exemplo, uma pessoa tem um cargo X numa empresa, às vezes é um cargo subalterno, mas ela se veste como se ela estivesse numa posição maior, porque ela fala que tem que se vestir aonde ela quer chegar e não onde ela está. Isso é uma forma de cocriação, né? Porque a pessoa já está se colocando na frequência. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, você é autônoma, vamos supor, você é uma psicóloga, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, dentista, médica, né? Enfim, uma pessoa que trabalha como autônoma, ou você tem sua própria empresa, você trabalha para si mesmo. Então, você depende da clientela, do público. E aí você não tem ainda clientes, né? Você tem um ou outro, mas você ainda não consegue prosperar no seu trabalho. O que você pode começar a fazer? Vamos supor, você é dentista, tá? Você já tem a sua sala de atendimento alugada, só que você não tem cliente. Aí, por conta disso, você nem frequenta a sua sala, você mal vai naquele lugar. O que você pode começar a fazer? Comece a frequentar aquele lugar. Mesmo que você não tenha ninguém, fica lá por algumas horas, visualizando aquele ambiente lotado de gente, né? Você trabalhando o dia inteiro. Pega uma agenda que você vai usar só para isso, e começa a preencher de nomes de clientes fictícios, sabe? Só para você ir entrando na energia. É evidente que você não vai ficar só na visualização e não vai fazer mais nada além disso. A visualização é um primeiro passo. Obviamente que você tem que ir para a ação, você precisa divulgar o seu trabalho nas redes sociais, por exemplo, dar dicas, gravar vídeos, fazer stories, enfim, você precisa se autopromover. Se você é a sua própria chefe, você precisa se promover, claro. Mas a visualização é o primeiro passo, entende? Porque você já vai criando um ambiente favorável para que aquilo que você gostaria que acontecesse já comece a acontecer. Você vai dando os primeiros passos. Então, você aluga um lugar para atender, você decora o lugar, você frequenta o lugar e começa a fazer alinhamentos ali dentro, meditação, oração, visualização. Aí você já começa a gravar, né, os primeiros vídeos falando do seu trabalho, dando dicas, se mostrando útil para outras pessoas. Então, se você é uma dentista, você pode dar dicas de como escovar o dente, de higiene, né? Enfim, você vai dando dicas daquilo que você souber, dicas fáceis e simples que as pessoas podem aplicar no cotidiano, e aí no final você divulga o seu trabalho, por exemplo. E aí você atende seus primeiros clientes, você pede um depoimento dessas pessoas, publica depoimento. Isso se chama prova social,
né? É uma forma de marketing, de divulgar o seu trabalho, é importante. Aí depois você mostra para as pessoas como é o lugar que você atende, você filma, fala, ó, que bacana a decoração que eu fiz aqui, olha que legal como é que tá a minha clínica, por exemplo, minha sala, né? E mostra o ambiente para as pessoas. Isso já vai atraindo uma energia, percebe? Você vai mexendo no caldeirão, né? Eu brinco aqui, eu uso esse termo que eu aprendi com o mentor amigo. Quando a gente quer que algo se manifeste, a gente precisa dar os primeiros passos, porque às vezes a gente fica assim, só vou naquela sala que eu aluguei se eu tiver clientes, senão vou perder tempo. E não, gente. Você precisa estar ali para a sua energia ser ancorada naquele ambiente gradativamente. É a sua energia naquele ambiente que vai começar a atrair possibilidades. Entende? Só de você filmar o lugar, mostrar para as pessoas. Gisela, mas tem gente que vai ter inveja. Sim, tem gente que vai ter inveja, mas você não está mostrando a sua casa, você está mostrando um lugar, né, que as pessoas vão frequentar, que é o seu trabalho. Você precisa divulgar o seu trabalho, senão como é que você vai crescer? Se você é autônoma, né, você precisa divulgar, as pessoas precisam saber que você existe. E aí você precisa aprender a proteger o ambiente energeticamente para que a inveja não seja um problema. O que a gente tem que guardar para a gente são coisas muito sagradas, tipo um relacionamento afetivo, isso na minha percepção, tá? Uma coisa que precisa da privacidade para poder florescer o seu trabalho. Não, ele precisa de público, ele não precisa de privacidade, ele precisa de gente, então você precisa divulgar. Se você ficar nessa de, não vou divulgar porque tenho medo da inveja, você não vai crescer profissionalmente nunca. Se você trabalha com público, você precisa divulgar o seu trabalho. É importante que você divulgue. Você não precisa divulgar quando você ganha, né? Mas você precisa divulgar o seu trabalho. Você precisa falar para as pessoas que seu trabalho existe, que você está ali disponível, que você está disponível para atender as pessoas. Não é que você vai falar que você está, tô aqui sem cliente nenhum. Não, você vai falar, tô aqui no intervalo de atendimento, né? Você vai falar que você está no intervalo. Gisela, mas eu vou mentir para as pessoas. Gente, não é questão de mentir para as pessoas, é questão de você ser estratégico na hora de vender um serviço, porque se você fica se pondo para baixo, gente, meu consultório está aqui vazio, tá sem ninguém, minha vida tá uma desgraça, olha só, ninguém quer o meu trabalho. Quem vai querer um profissional assim, né? Então você mostra o ambiente, você mostra se você tiver atendido uma única pessoa, não tem problema, pede um depoimento dessa pessoa, seja um depoimento em vídeo ou um depoimento por escrito, e você divulga nas suas redes. Gisela, mas vão achar que eu estou me exibindo, porque eu estou falando de uma pessoa que gostou do meu trabalho. Gente, se a gente for pensar em todo mundo que vai criticar aquilo que a gente vai fazer, a gente não sai do lugar, a gente precisa, né, atrair público. Quem trabalha por conta sabe que tem que estar sempre se divulgando, sempre falando do próprio trabalho, mesmo que de forma indireta, para as pessoas saberem que ele existe. E não há nenhum mal em você divulgar o seu trabalho. Se você faz algo bem feito, né, se você gosta do que você faz bem feito, seu trabalho vai ajudar outras pessoas. Tem pessoas precisando daquilo que você tem a oferecer, e provavelmente pessoas que vão sentir afinidade com a sua energia. Qual o problema de divulgar? Então é importante começar a dar esses passos para mexer no caldeirão, para que a energia comece a circular. Tem até no livro do Joseph Murphy, ele fala muito, principalmente na questão do dinheiro, da abundância, da prosperidade, o como essas crenças acabam interferindo no fluxo da abundância, né? É importante a gente repetir: a riqueza divina flui livremente em minha vida, eu a aceito com gratidão. É bacana você ter uma nota, de preferência uma nota não tão alta, né? Uma nota você pode até pegar uma nota que não é real para você não ter que fazer isso com uma nota verdadeira. Você pega algo que simbolize uma nota de dinheiro e você escreve assim nessa nota: eu agradeço por todo o dinheiro que recebi nessa vida. E você olha para aquela nota e já vai pensando no futuro, já vai multiplicando aquilo na sua cabeça por 10, por 100, sabe?
olhar aquela nota vai ativar a energia da prosperidade em você. E você vai olhar para a nota e vai falar: eu agradeço por todo o dinheiro que recebi nessa vida. Eu agradeço por todo o dinheiro que recebi nessa vida. Você vai sentindo que aquilo é real, que aquilo é possível. Porque se você começa a pensar, mas não é possível, porque a situação social tá assim ou assada, porque o fulano tá passando por não sei o quê. Se você já começa a pensar numa série de limitações externas, você acaba bloqueando o processo. Entende? E com isso eu não estou dizendo para você fugir da realidade, para você ser uma apoliana e negar a realidade. A proposta não é essa, tá? O que eu estou propondo aqui é um otimismo responsável. Então você está consciente da realidade, das limitações, você sabe que elas existem, não é que você está fechando os olhos para isso e vivendo num universo paralelo, não é sobre isso. Tá? Isso seria até uma insensatez. Mas a ideia é você, dentro de todas as condições às quais você está submetido hoje, você se dar o direito de sonhar, de mirar alto, de pensar além, de se conectar com algo maior e de sentir no corpo a alegria daquilo como se já tivesse se manifestado. Porque a partir do momento que você consegue fazer essa visualização, você vai mudando o seu campo interno. E essa vibração dessa nova crença, ela começa naturalmente a atrair novas oportunidades. Ela vai te dando insights muito positivos que vão abrindo portas que até então estavam fechadas. Você vai ficando mais criativo, a sua intuição aflora, porque você viveu essa reprogramação. Porque para o nosso cérebro, gente, não tem diferença entre aquilo que é real e entre aquilo que é imaginário. Então, aquilo que você sente com convicção, para o cérebro, é como se você tivesse vivido. Tem uns vídeos que eu indico aqui, faz muitos anos já que eu falo desses vídeos, eles começaram a bombar no YouTube faz mais ou menos uns 5 anos, né? Desde 2020 para cá, principalmente por conta da situação social que aconteceu em 2020, né? No mundo todo, que são os Walking Tour, que são pessoas com câmeras que ficam andando por cidades no mundo todo. Tem gente na França, na Itália, no Brasil também tem, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Em várias cidades do mundo, pessoas que ficam andando pela cidade, filmando as cidades como se fosse uma pessoa que está andando normalmente. A pessoa não fala nada durante o vídeo. Então você tem a sensação que é você que está andando, sabe? Você tem a sensação que é você que está fazendo aquele passeio. Quando você olha a pessoa andando pelas ruas da cidade, você tem a impressão que é você que está lá. Eu, particularmente, para relaxar, eu adoro assistir a esses vídeos. Fico me imaginando naquele ambiente, ou às vezes quando eu estou com saudade de um lugar que eu já fui algumas vezes, eu ponho o vídeo do lugar para ficar olhando, para ficar sentindo, como se aquilo fosse real, ou um lugar que eu gostaria de ir, ou simplesmente um lugar que às vezes nem tenho vontade de ir, mas que eu gosto de, naquele momento, fazer aquela visualização, porque me traz uma alegria, me traz um bem-estar, às vezes o lugar é bonito. Tem muita gente, por exemplo, que vai para a Costa Amalfitana e filma, né, as cidades da Costa Amalfitana, são lugares maravilhosos, e às vezes está um maior calor no lugar, assim, eu olhando aquilo, eu nem gostaria de estar lá naquele momento, mas é gostoso olhar aquilo, né? É gostosa essa sensação de se sentir integrado com aquela energia, com aquela beleza. Tem um monte de gente na praia, as pessoas curtindo, e você visualiza aquilo, você tem a sensação que você está junto ali, você sente a alegria das pessoas, e aos pouquinhos aquilo vai trazendo um bem-estar como se fosse real, como se você estivesse vivendo aquilo, sabe? Então, é uma forma de cocriação também, o mesmo que você não queira cocriar aquela viagem em especial, mas só o fato de você estar olhando uma paisagem bonita, uma pessoa caminhando por um lugar onde tem um monte de gente feliz, de férias, um monte de criança brincando,
Só o fato de você estar visualizando aquilo, você começa a se sentir bem. Pode perceber, vai te dando uma alegria, a vida vai ganhando um sentido. Porque quando a gente olha coisas bonitas, a gente tem uma sensação interna de integração, dá uma paz, né? A beleza, ela traz essa sensação de conexão com algo maior. As pessoas alegres, brincando também, trazem aquela sensação para o nosso inconsciente de que está tudo bem, que está tudo em paz. Então é uma forma de alinhamento. Eu uso muito esses vídeos como forma de alinhamento. Às vezes eu estou trabalhando, mas eu deixo esses vídeos rolando de fundo como se fosse a janela da minha casa. É porque eu estou num momento que eu não posso sair de casa, porque eu estou trabalhando, não posso viajar por algum motivo. Então eu fico lá olhando aqueles ambientes e tendo aquela sensação de prazer, de bem-estar, porque para o cérebro, se a gente está olhando, se a gente está dando atenção para alguma coisa, ele não sabe se você está vivendo ou não, se é imaginação ou não. Ele toma aquilo como verdade, né? Por isso que é muito importante a gente observar para o que a gente dá atenção, para o que a gente dá poder. Coisas que a gente visualiza com muita frequência vão criando hábitos mentais. Ideias repetidas, junto com um sentimento, por exemplo, vão moldando essa estrutura do inconsciente e, consequentemente, vão moldando a realidade externa. Então, se você sempre visualiza uma mesma situação, tá? Então, vamos supor que você tem uma amiga ou algumas amigas que têm muitos problemas de relacionamento, ou problemas financeiros, ou problemas familiares, ou problemas de saúde. E você está sempre com essas pessoas visualizando as mesmas situações, reclamando das mesmas coisas, mantendo e fortificando os mesmos padrões. Essa postura vai criando hábitos mentais e aí fica muito mais difícil você sair daquela situação. Pode observar, às vezes você conquista alguma coisa na vida e essa conquista faz com que você já não sinta afinidade com algumas amizades. E não é porque você, ficou, a pessoa ganhou dinheiro e ficou metida, a pessoa conseguiu tal coisa e agora não liga mais para tais pessoas. Não é isso, é uma questão de afinidade. Porque a energia da pessoa mudou, ela não tem mais os mesmos interesses, os mesmos assuntos que ela tinha antes. É como se ela tivesse evoluído e as pessoas com quem ela convivia antes, ela já não sente mais uma conexão. Então, não faz mais sentido manter aqueles vínculos porque o padrão energético dela mudou e das outras pessoas ficou para trás. Né? Justamente porque essa pessoa, ela superou as crenças limitantes que faziam com que ela ficasse conectada com aquelas pessoas do passado. Como as crenças dela mudaram, o olhar perante a realidade mudou, a postura perante a realidade mudou e, consequentemente, a vibração dela mudou. Ela já não sente mais algumas conexões que ela tinha com algumas pessoas. Entende? Isso é natural, gente. A vida é dinâmica. Não é porque num dado momento você sentiu afinidade com uma pessoa que você vai sentir essa afinidade para sempre. As pessoas mudam, né? As crenças mudam, o olhar perante a realidade muda. Então, de repente, você começa a meditar e expande a sua consciência e algumas amizades que antes faziam sentido não fazem mais. Não é porque você tem algo contra essas pessoas, é uma questão de afinidade, já não conecta mais, não preenche mais, a relação já não é mais digna e saudável, porque o seu padrão vibratório mudou, o seu olhar perante a realidade mudou, né? Então, por isso que é interessante a gente estar sempre atento, sabe? Para observar para o que a gente está dando poder e atenção, no que a gente está colocando foco. Então, você é uma pessoa que está sempre reclamando em relação a tudo que acontece, sempre se achando uma vítima do mundo, achando que o mundo te deve, né? Então, você olha para a sua vida, se compara com fulano, com cicrano, aí você se põe para baixo, acha que a vida é injusta, que o mundo está contra você, e aí você reclama e vai chafurdando numa lama, e aí você atrai amigos que estão na mesma situação e que também reclamam,
E com isso você entra naquela egrégora, numa egrégora de fracasso, de sensação, uma sensação de baixo astral mesmo, sabe? Tudo fica pesado. Você começa a atrair formas, pensamento que se conectam com a energia que você está emitindo. E aí, quanto mais isso acontece, mais você se queixa, mais você reclama, mais insatisfeito e frustrado você se sente. E aí os amigos que você tem reforçam esse padrão, né? E a vida vai ficando cada vez mais pesada e as coisas ficam piores, justamente porque você foi criando esse hábito mental e foi reforçando esse padrão da frustração, do fracasso, do medo. Como é que você sai disso? Como é que você reprograma esse padrão? Como é que você muda essa energia para, consequentemente, mudar essa realidade? A primeira coisa, gente, é parar de reclamar. Tem um livro que eu já indiquei inúmeras vezes aqui, quem é das antigas está até cansado de tanto que eu falo desse livro, mas ele é muito terapêutico. É o livro A Magia, da Rhonda Byrne, que ela escreveu aquele livro Segredo, né? Então, gente, esse livro ele tem vários conceitos-chave, assim. Primeiro, de entender que a gratidão é o segredo para você transformar completamente a sua vida. É meio que uma fórmula mágica, entre aspas, sabe? Eu não gosto muito desse termo, mas é muito interessante a gente observar o como, quando a gente encontra motivos para agradecer tudo o que acontece, isso traz uma transformação no nosso padrão mental que é um absurdo. Assim, é impressionante como a vida muda quando a gente começa a agradecer ao invés de ficar se lamentando. Quanto mais você fala obrigada, né, ou gratidão, de uma maneira genuína, sentindo aquilo, você percebe que o olhar perante a realidade muda completamente. Tanto que esse livro, ele é todo estruturado, né? Num programa de vários dias com várias práticas de gratidão, cada dia com um tema ou com um exercício específico, justamente para que você possa ir mudando a sua consciência e transformando a sua vida. Por isso que o livro chama Magia. E quanto mais disciplina e comprometimento você tem para ir fazendo essas práticas todos os dias, vocês não precisam acreditar em mim, tá, gente? Comecem a fazer e aos pouquinhos, naturalmente, vocês vão observar os resultados, porque não tem como, seu cérebro muda quando você começa a agradecer todo dia, sabe? Então você acorda, por exemplo, você já pode agradecer pela cama que você dormiu, pelo seu travesseiro, por você ter saúde, por estar respirando, por ter o que comer, por ter onde morar, por ter uma família, por ter um trabalho. Você vai agradecendo, você vai treinando o seu olhar para isso. Aí, de repente, você pede uma comida por aplicativo, você agradece por ter o celular, você agradece por ter como pagar aquela comida, você agradece por ter alguém que entregou aquela comida, sabe? Se agradece por ter tempo para comer aquela comida. Tudo que acontece tem motivos para você agradecer, por mais aparentemente banal que seja, né? Por mais aparentemente banal que seja, sempre tem o que você agradecer. E aí, quando você vai fazendo essas práticas, elas vão se tornando mais fáceis. No começo vai ser um pouco forçado, vai ser um pouco chato, você não vai sentir muita conexão com essa ideia, porque você vai estar rompendo um hábito para começar outro. Você vai estar rompendo o hábito da reclamação para começar a implantar o da gratidão. Então, claro que no começo é difícil, mas com muito treino, né? Aos pouquinhos, você vai treinando a gratidão, você vai percebendo que você vai conseguindo fazer essa reprogramação. E aí até suas amizades vão mudar, os lugares que você frequenta, o tipo de livro que você gosta de ler, ou filme que você gosta de assistir. Até os relacionamentos que você tem, eles começam a mudar, porque a sua frequência começa a mudar. Então, a prática da gratidão é um caminho super importante para você iniciar esse processo de reprogramação mental. A meditação, que eu sempre recomendo aqui, fazer todos os dias, no mínimo 5 minutos por dia de meditação, que é você sentar no lugar, ficar tranquilo,
deixar os pensamentos passarem, sem se apegar a nenhum deles, para você encontrar o seu centro interior, que é inabalável, independente de circunstâncias externas, esse espaço de silêncio interior. Se é muito difícil para você meditar, faça uma atividade física antes, uma dança, uma corrida, uma musculação, e depois, quando a sua respiração normalizar, aí você para e medita. E aí no pós-meditação, que é o estado meditativo, você pode aproveitar esse momento para visualizar aquilo que você quer. É um emprego, é um relacionamento, é um casamento, é ter filho, é resolver um problema de saúde. Enfim, você vai visualizar aquilo que você quer que aconteça, porque depois que você meditou, você está alinhado com a fonte. Aí fica muito mais fácil de você cocriar. Fica muito mais fácil você discernir um desejo do ego de uma necessidade real do ser, entende? Então, você tá lá com o ego quietinho, aí você visualiza aquilo que você quer. Ah, eu quero ser uma pessoa muito próspera. Ah, eu quero morar em tal apartamento. Ah, eu quero ter um filho. Ah, eu quero me casar com fulano, que de repente é alguém que você já está namorando. Você não pode manipular o livre-arbítrio de outra pessoa, mas você pode visualizar um casamento com alguém que já está com você. Isso não é um problema. Você não pode visualizar um relacionamento com alguém que nem sabe que você existe e com quem você não está namorando. Porque aí você já está interferindo no livre-arbítrio do outro, né? Mas enfim, você vai visualizando aquilo que você gostaria que acontecesse. E ao visualizar, você imagina que já é real. Você não visualiza como algo distante, impossível. Nossa, isso não é para mim. Isso não vai acontecer nunca. Não, você já sente como se já estivesse acontecendo. Você já sente no seu corpo, você sente a emoção daquilo estar acontecendo. Então, por exemplo, se você quer um emprego, por exemplo, XYZ, você já visualiza a pessoa mandando mensagem, né? A pessoa que vai te contratar mandando mensagem falando que você foi escolhida para aquele cargo, por exemplo. Sabe? Ou então, se você é um profissional autônomo, se você tem seu próprio negócio, você já visualiza os clientes chegando, os clientes saindo satisfeitos, você já imagina como se fosse real, você já sente no corpo as emoções daquilo. Então, você já supõe, como é que eu me sentiria se eu tivesse tal coisa? Eu me sentiria assim, assim, assado. Então, você já visualiza como se estivesse acontecendo e deixa aquilo ficar impregnado no seu corpo, como se fosse real. Então, você quer ter um relacionamento XYZ? Ah, eu quero ter um relacionamento com um cara bacana, inteligente, fiel, bem-sucedido, um cara que queira casar, que queira ter filhos. Ok, como é que eu me sentiria se eu tivesse um relacionamento com uma pessoa com essas características? Ok, então eu vou visualizar como se eu já estivesse vivendo aquilo. Não vou pensar no futuro, é porque um dia eu terei. Porque se eu fico pensando no futuro, aquilo não chega nunca. Eu tenho que sentir que já está acontecendo, não importa que não tenha se materializado ainda. Não importa, gente, mas o primeiro passo para a coisa se materializar é a gente visualizar e sentir no corpo como se fosse real. Então, você quer ter um relacionamento XYZ, aí você não vai imaginar a pessoa específica. Se você ainda não tem um relacionamento e você não vai visualizar o casamento com a pessoa, você não vai visualizar uma pessoa específica. Você vai imaginar que você está tendo aquele relacionamento. Você não sabe quem é a pessoa ainda que vai chegar, mas você visualiza a sua alegria, você sente no corpo a sua alegria de já estar vivendo, como se aquilo já fosse real. Aí as suas células espirituais, elas já vão passando essa informação uma para outra, né? A sua mente já vai criando conexões para facilitar o processo. É como se você fosse preparando o seu corpo e a sua energia para que aquilo se manifestasse. Só que você já está sentindo o que está acontecendo. Então, você vai visualizando e você agradece como se já tivesse acontecido. Então, você pode escrever. Eu acho que escrever, em geral, é mais forte. Mas, se você preferir só falar em voz alta, também funciona. Você observa o que faz mais sentido para você.
E aí você fala: eu agradeço por estar vivendo um relacionamento maravilhoso com uma pessoa inteligente, uma pessoa que é bom caráter, que gosta de mim, que me trata bem, que é fiel, um cara honesto, sincero. Aí você vai colocando todas as características que você quer que a pessoa tenha, um cara que é parceiro, que goste, sei lá, de viajar, que seja trabalhador, Você vai colocando as características, tá? Importante também colocar que esteja solteiro, porque às vezes vem um cara com essas características, mas às vezes o cara é casado, né? Então é importante deixar tudo muito bem especificado, tudo muito bonitinho. E aí você vai escrevendo e ao escrever, você já visualiza e já agradece, como se tivesse acontecido. Agora, se você percebe que ao escrever aquelas coisas vem uma sensação de, até parece, isso aí não funciona, isso não adianta nada, que bobagem, porque isso não é para mim, porque nunca que eu vou conseguir atrair isso, porque isso é impossível. Se você percebe que vem muita crença limitante, aí é interessante parar, anotar essas crenças limitantes para você trabalhá-las, talvez você com você mesmo, ou numa terapia, né? De preferência numa terapia de reprogramação de crenças. Pode ser um Theta Healing, um EFT ou outra técnica de hipnose que você goste, sinta afinidade. Você vai trabalhar essa questão com o seu terapeuta. Vocês vão descobrir ali a crença, a matriz que está gerando a limitação em relação àquele acontecimento. Então, por exemplo, você quer viver um grande amor com tais e tais características que você enumerou, mas quando você está visualizando, vem a sensação que é impossível. Por que é impossível? Quando você pensa que é impossível, o que vem à sua consciência para achar que aquilo é impossível? É impossível porque minha mãe não conseguiu, minha tia não conseguiu, minha avó não conseguiu, minha colega não conseguiu, fulana não conseguiu. Aí você começa a lembrar de todas as pessoas que não conseguiram e você observa que você acabou importando essa crença de outras pessoas e tomou aquilo como verdade. Então, por conta dessas pessoas não terem conseguido viver um relacionamento saudável, você acha que isso é impossível. Como é que você pode mudar esse padrão? Você vai trabalhar na sua terapia como mudar esse padrão, né? E de alguma forma, essa crença limitante, ela tá te protegendo de alguma coisa? Do que ela tá te protegendo? Existe um medo de se entregar, por exemplo? E aí você vai trabalhando com o seu terapeuta para você superar a crença limitante, para que você possa, de fato, fazer a visualização com entrega, sem contradições. Porque como eu falei no começo, gente, às vezes a gente fala que quer uma coisa, mas a gente tem uma série de crenças limitantes no nosso inconsciente que bloqueiam o processo e que acabam gerando a energia oposta. E aí a cocriação às vezes está para chegar, está para se materializar na 3D, e quando está para se materializar, a gente fala, mas isso aí não é para mim, não vai chegar nunca. Porque a fulana não conseguiu, eu não vou conseguir também. Porque se eu conseguir, eu vou estar traindo a minha mãe, porque minha mãe não conseguiu. Eu tenho que ser leal à minha mãe. Se minha mãe sentiu uma certa dor, se minha mãe teve um certo problema, eu tenho que repetir esse padrão por lealdade sistêmica em relação à minha mãe. Então, a gente tem esses padrões inconscientes que são sistemas de defesa que estão ligados a essas crenças limitantes. Entende? Então, por isso que a gente tem que estar sempre se trabalhando, buscando o autoconhecimento, a integração das nossas sombras, para que a gente possa superar essas crenças limitantes. Porque essas crenças limitantes, elas não existem por acaso, elas fazem parte do nosso sistema de defesa. Se a gente está muito resistente em relação a algo, essa resistência está nos protegendo de alguma coisa. Os medos que a gente tem, eles são formas da gente se proteger de alguma coisa. E quando a gente vai entendendo a origem do medo, a origem da crença limitante, a gente compreende por que a gente se auto-boicota em algumas situações, porque a gente nunca permite que certas coisas se manifestem. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que às vezes não conseguem trabalhar, por exemplo, como uma terapeuta. A pessoa tem potencial, tem conhecimento, tem mediunidade, tem capacidade de cura, capacidade mediúnica, tem a parte técnica, tem milhares de cursos, de estudos. A pessoa tem o potencial intelectual, tem condições de colocar o trabalho em prática, mas a pessoa não consegue.
muitas vezes essa pessoa tem uma crença limitante que vem de outras existências, porque em outras existências ela trabalhou com cura, mas não usou bem o poder de cura. Usou de uma maneira egoísta, ou de uma maneira que prejudicou outras pessoas, né? Então a pessoa tem uma culpa em relação a isso, tem um medo de atuar nessa área por conta de crenças limitantes que vêm de outras existências, mas que ainda estão reverberando no sistema energético dela. Essa pessoa pode resolver essa questão com meditação, com alinhamentos, mas às vezes a pessoa não consegue resolver sozinha e ela precisa de um terapeuta que vai ajudá-la nesse processo de reprogramação de crenças para ela limpar esse padrão. Às vezes até mesmo uma terapia tradicional é suficiente para ela superar essa limitação e para ela reconhecer o verdadeiro potencial, para ela perceber que ela tem condições de exercer esse potencial hoje, que ela não é mais a mesma pessoa que ela foi no passado. Isso para quem acredita em vidas passadas, né, gente? Esse é um canal espiritualista, por isso que eu trago essa abordagem aqui. Então, é importante a pessoa conhecer a origem da questão para que ela possa transcender essa limitação, para que ela possa cocriar uma nova realidade. Mas por isso que o autoconhecimento é tão importante, para a pessoa se auto-observar. E quando a gente vai fazendo essas cocriações por escrito, é uma forma interessante da gente se auto-observar para reconhecer alguns padrões limitantes que às vezes a gente nem sabia que tinha. Então, por exemplo, você está cocriando um emprego, né? Ou um grande amor, ou filhos, ou um casamento, ou uma cura de um problema de saúde. Você começa a escrever, aí você percebe que enquanto você está escrevendo tem um senão, né? Tipo, ai, nada a ver isso que eu estou fazendo. Nossa, isso nunca vai acontecer comigo, é porque isso é impossível. Não, porque não dá, porque aconteceu tal coisa com não sei quem da minha família, então eu também vou ter que passar pelo mesmo. Ah, não, porque eu vi não sei quem falando tal coisa e a pessoa era tão convicta naquilo que ela estava falando, então eu acho que eu nunca vou conseguir aquilo que eu quero. Ou seja, quando você está fazendo ali a cocriação, você começa a tomar consciência de alguns padrões limitantes. Por isso que é legal escrever aquilo que você quer que aconteça. Porque é um momento terapêutico. Você está escrevendo, você já está trazendo à consciência aquilo que está limitando. Entende? E aí é bacana ter um outro caderninho para você escrever as crenças que estão te limitando, para que você possa trabalhá-las num processo terapêutico de uma maneira mais profunda, com alguém que vai te ajudar a lidar com essas dores, né? Um profissional que vai te orientar como integrar essas sombras, como reprogramar essas crenças para que você possa olhar para a realidade de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Vocês lembram que eu comecei esse áudio falando daquela pessoa que olhou um relacionamento feliz e escreveu nos comentários: 1 minuto de silêncio para o tipo de relacionamento que eu nunca vou ter. Então, olha só, é uma pessoa que já tem uma crença de que o amor não é para ela, de que ela nunca vai ser feliz, nunca vai ser bem tratada num relacionamento. De onde será que vem a crença dessa pessoa? Não sei quem é a pessoa, não conheço a história de vida, mas é provável que ela tenha uma história de vida com muitas frustrações amorosas, ou ela viu muito isso acontecer no entorno. Então, quando ela olha para a realidade, ela vê um casal feliz, ela pensa, ok, isso é para eles, mas não é para mim. E por que que não é para mim? O que a faz acreditar que não é para ela? Quem disse que não é para ela? Perceba que a forma como ela olha a realidade tem muito a ver com as histórias que ela contou para si mesma, com as narrativas que ela foi absorvendo. E as histórias que a gente conta para a gente mesmo vão criando uma estrutura dentro da nossa mente que trazem uma perspectiva da realidade que nos deixa muito limitados, entende? E aí a gente fica com uma percepção muito fechada das coisas, das infinitas possibilidades que existem numa situação, porque a gente fica preso ao ego. A gente fica preso a padrões limitantes que vão fechando a nossa visão, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa perdeu o emprego, tá? E às vezes existem inúmeras outras possibilidades de formas de ganhar dinheiro no entorno dela.
mas ela não consegue enxergar essas possibilidades porque ela acredita que ela é boa só numa coisa. E se ela não conseguir tal emprego, ela não quer nenhum outro. Então, ela nem enxerga a existência de outras possibilidades, que a visão dela está fechada numa única opção. E as pessoas no entorno, muitas vezes, são pessoas que reforçam essa limitação, entende? E é por isso que é importante a gente fazer a visualização, porque a visualização vai trazendo outras possibilidades, vai nos ajudando a abrir a mente para outras ideias. A gente vai expandindo a consciência. A nossa vibração muda. A gente começa a ficar mais criativo. Quando a gente faz visualizações positivas, a gente fica mais criativo. E aí, numa situação adversa, a gente enxerga possibilidades que a gente não enxergaria quando a mente estava fechada. Que a gente nem sabia que aquilo existia. E aí a gente começa a atrair para o nosso convívio pessoas muito criativas, pessoas que pensam grande, pessoas que enxergam a realidade por outras perspectivas. E aí a gente começa a pensar, nossa, tal coisa existe, tal possibilidade de existência existe. Isso acontece muito com viagem. Às vezes nem precisamos ir para um lugar tão distante, às vezes você vai até para uma cidade próxima da sua. Mas você descobre ali outras possibilidades de existência que você desconhecia, sabe? De repente um trabalho, um tipo de trabalho que você não conhecia, um jeito de pensar, um tipo de relacionamento. Enfim, você vai abrindo a mente, né? Quando você conhece outras culturas, para quem teve já a possibilidade de viajar para outros países, conhecer outras culturas, caso você não tenha essa possibilidade, é só você assistir um podcast de alguém que já viajou muito. Hoje em dia, o acesso à informação é muito fácil, né, gente? Só ligar aqui no YouTube, tem milhares de vídeos de pessoas relatando como é morar em outro país, conviver com outras culturas. Isso abre muito a nossa cabeça para inúmeras possibilidades que a gente nem sabia que existiam. Isso vai nos ajudando a não ter aquela visão fechada das coisas. Porque a mente fechada, o pensamento rígido, né? Traz essa estreiteza de visão que nos deixa engessados, que nos deixa com um olhar limitado, uma cabeça dura, uma visão míope, um pensamento obtuso. A pessoa que tem uma mente obtusa, ela pensa muito pequeno. E aí, com isso, ela acaba tendo uma vida muito medíocre, no sentido de mediana. A pessoa tem uma vida medíocre porque ela nem sabe que existem outras possibilidades de existência. Por isso, quando a gente pensa algo sobre a realidade, é importante a gente se questionar: por que eu penso assim? De onde vem essa ideia? Essa ideia faz sentido para quem eu sou hoje, né? Muitas vezes, quando a gente tem a mente fechada, é porque existe um medo de mudar. Talvez o medo de perder o controle, o medo de parecer ingênuo, o medo de desapontar alguém. E quando a gente começa a trazer consciência para as nossas crenças, a gente vai libertando um espaço interno para o novo entrar. Por isso que é bom a gente praticar a curiosidade. Então, a gente de repente lê um autor que pensa diferente, conversar com pessoas de outras áreas, de outras culturas, fazer perguntas para essas pessoas, ao invés de ficar preocupado em fazer afirmações, buscar aprender com essas pessoas, sabe? Porque quando a gente é curioso, isso é uma forma de sair da rigidez mental. Então, assistir a diferentes podcasts, não ter preconceito, falar, eu não vou assistir o podcast do fulano, porque eu não gosto do fulano. Não, assiste. Vê como essa pessoa pensa. De repente você pode aprender, mesmo que você não aprenda algo com a pessoa, talvez você possa aprender algo com o jeito dela, né? Talvez você não tenha aprendido com o pensamento, mas você pode aprender com o jeito, aprender a ouvir as pessoas, sabe? Isso nos ajuda a quebrar essa rigidez mental, convivendo com o diferente, viajando para um lugar novo, experimentando uma nova comida, um novo restaurante, aprendendo, sei lá, um idioma novo, se expondo a algumas ideias que nos geram algum desconforto, mas é um desconforto que ensina, porque traz uma expansão de percepção. E para isso a gente precisa se colocar no papel de aprendiz, sabe? Não ter uma postura de sabe tudo,
Ai, nem vou ouvir o que o fulano vai falar, porque vai falar groselha. Ai, não vou nem... A gente já tem preconceito a priori com algumas pessoas, com alguns conhecimentos, né? Vamos ouvir, de repente tem alguma coisa interessante ali. A gente pega o que é interessante daquilo que a pessoa está falando. Para isso é preciso humildade, é preciso ter uma mente aberta para encarar novas possibilidades. Não só uma mente aberta, mas acima de tudo, um coração aberto, para a gente não ficar fechado, e com isso, podendo explorar novas ideias e novas possibilidades, a gente vai ficando mais criativo e a gente vai vendo que a vida não é tão fechada, tão rígida como a nossa mente idealizou, que a gente vai enxergando outras possibilidades. Isso tem muito a ver com o processo de expansão da consciência, que é o que permite que a gente supere crenças. Quando a gente fica muito fechado em certas bolhas, enxergando a realidade sempre por uma mesma perspectiva e convivendo com pessoas que reforçam essa perspectiva, se essas pessoas não são pessoas luminosas, se forem boas pessoas, tudo bem, mas se forem pessoas muito presas aos desejos do ego, quando a gente vê, a gente está chafurdando nessa lama, né? Porque a gente vai convivendo com pessoas que reforçam esse padrão e aí fica muito difícil sair disso. Mas quando a gente fura essa bolha e vai experimentando outras possibilidades, enxergando outras perspectivas, o nosso poder criativo se expande e a nossa capacidade também de enxergar soluções para determinados problemas também. Porque aí a gente começa a enxergar possibilidades naquela situação que a gente não enxergava antes. Então isso depende muito do autoconhecimento, da gente ter humildade de aprender, de não ficar fechado numa única visão, uma única possibilidade. A gente precisa meditar para se autoconhecer, reprogramar as nossas crenças com a terapia e com as técnicas de reprogramação de crença, fazer visualizações. Tudo isso vai nos ajudando, sabe? E, gente, enxergar o horizonte, literalmente, abrir a janela, sabe? Olhar para o céu, viajar, poder fazer coisas que expandam a nossa visão, literalmente, é um exercício para os olhos, fisicamente falando, porque quando a gente fica muito fechado dentro de casa, por exemplo, e olhando no celular, a nossa visão fica limitada, literalmente, porque os nossos olhos não enxergam além. Então, se você percebeu que você está muito tempo dentro de casa, dá um jeito de sair um pouco, dá uma volta no quarteirão que seja. Porque a volta no quarteirão já vai fazer os seus olhos enxergarem alguma coisa além. Porque quando você está na sua casa, só olhando para o computador e para o celular, o seu olho, o músculo do olho não é treinado a olhar além. Então, a tendência é que os olhos fiquem mais preguiçosos. Porque os nossos olhos, eles têm músculos, né, que controlam os movimentos de olhar para cima, para baixo, para os lados, para ter foco. E esses músculos, eles trabalham o tempo todo de uma maneira coordenada. São músculos finos, delicados, e eles se cansam com facilidade. Quando você olha para longe, esses músculos relaxam. Quando você olha para perto, como por exemplo usar o celular, esses músculos eles se contraem continuamente para manter o foco. E aí começa o problema. Por isso que o uso prolongado de telas faz com que os músculos oculares permaneçam contraídos por muito tempo. Isso gera fadiga ocular, visão turva, dor de cabeça, olhos secos e até tensão cervical, né? E aí com isso tem até gente que chama isso de síndrome da visão digital, né? Alguns oftalmologistas usam esse termo. A pessoa literalmente fica com uma visão fechada. O olhar fixo na tela vai restringindo o campo visual e simbolicamente restringe o campo de percepção da vida, porque tudo passa a ser visto de perto, ou seja, de modo limitado. Então, o uso excessivo das telas, gente, não afeta só os músculos oculares, mas também a amplitude da consciência. Por isso que é importante a gente treinar a olhar longe, literalmente, sabe? Então, você está muito fechado na sua casa, vai dar uma volta, abre a janela, olha para o horizonte se você puder.
Porque tudo isso, esse treino de olhar para longe, de repente olhar para o céu, olhar para uma árvore distante, e se você está numa cidade que tem mar, olhar para a linha do mar, esse olhar ele acalma tanto o corpo quanto a mente. Agora, se você ficar muito fechado em casa, só olhando para telas, a sua visão vai ficando curta, vai ficando restrita, a mente vai ficando pequena. Entende? Por isso que as pessoas que só ficam nas telas o tempo todo, elas vão perdendo a criatividade. Elas vão ficando até depressivas. Justamente porque é um tipo de olhar que limita a percepção. Então, se você quer ampliar a sua percepção, você também precisa sair mais, olhar aquilo que está no seu entorno, olhar aquilo que está mais distante, literalmente, para treinar esses músculos dos olhos, para que você possa relaxá-los e para que a sua visão não fique curta, em todos os sentidos, tanto literalmente quanto simbolicamente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Esse áudio ficou super longo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que adoram áudio longo. Não é todo mundo, não dá para agradar a todos, mas eu sei que muitos de vocês gostam. Espero que esse áudio tenha sido útil para o seu processo de alguma forma, que te traga alguns insights. Se você se conectar com essa ideia, se esse áudio fez algum sentido para você, se te ajudou de alguma forma, peço para você deixar seu like aqui para mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. E se você gosta do meu conteúdo, se você quer ter acesso ao material exclusivo e inédito, eu tenho meu clube de assinaturas, que é o Clube da Gisela Valim. Nesse ano o clube migrou para a Hotmart, ele estava em outra plataforma, agora migrou para a Hotmart, o que é muito melhor, porque é uma plataforma que tem mais recursos, mais possibilidades, vocês podem baixar os vídeos, assistir na TV, enfim, é bem melhor, é uma plataforma mais dinâmica, né? Então, nesse clube eu consigo contar mais histórias pessoais, consigo responder algumas perguntas de vocês que não dá para eu falar publicamente aqui, porque, enfim, nas redes sociais, né, gente, a gente sabe que tem todo tipo de gente, a maioria do público é muito legal, mas tem pessoas também que não têm boa intenção, né? E naquele espaço privado, eu consigo me abrir mais, porque eu sei que quem tá ali realmente gosta do meu trabalho, quer ficar mais próximo de mim. Então, é um ambiente mais privado, mais íntimo, para quem realmente quer ficar mais próximo de mim e ter acesso a esse conteúdo inédito. Já são mais de 140 vídeos. Hoje é 9 de novembro de 2025, então até esse momento são pelo menos 140 vídeos inéditos, exclusivos, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, astrologia. Muitos deles, para eu embasar o tema que eu vou falar, eu falo de questões pessoais. Então, se você gosta do meu conteúdo e quer ter acesso a esse material, o preço é simbólico, é R$19,90 por mês apenas no plano mensal. Tem o plano anual também para quem preferir, mas é um preço simbólico para você assinar. Você pode cancelar sua assinatura a hora que você quiser, não tem obrigação de fidelidade eterna. Caso você não goste ou caso não possa por algum motivo fazer a assinatura, você pode sair a hora que você quiser. Mas eu te convido a pelo menos conhecer o clube, né? Se você tiver afinidade, aí você pode ficar por um bom tempo lá comigo, que vai ser uma alegria te receber. Para você fazer a sua assinatura no clube, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo a todos, até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!